Olá pessoal, Comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 295, sexta-feira, 19 de julho de 2024, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana. Como eu tenho feito aí, vocês já conhecem, já acompanham toda sexta-feira, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Lembrando a vocês, se você ainda não segue o canal, segue, ativa aquele sininho lá no YouTube, aqueles que seguem pelo YouTube. E no final, se gostarem, obviamente, compartilhem com seus amigos, ajudando a divulgar a geopolítica, né? Discutir geopolítica, pensar o Brasil a partir do que está acontecendo no mundo e posicionar no nosso país nesse complexo planeta que vivemos. Vamos lá, primeira notícia, primeiro tema para trazer para vocês para análise. Logicamente, o atentado sábado ao ex-presidente Trump, candidato do Partido Republicano, né? Grande evento da semana, mobilizou muito as mídias sociais, aí, obviamente no sábado à noite, domingo e segunda, terça-feira, etc. E isso veio logo depois, né, daquela questão do debate entre o Trump e o Biden, que todas aquelas especulações do Biden renunciar. Bom, o Biden ainda não renunciou. Ainda existe essa possibilidade, muitos falam da Kamala Harris, que é a vice-presidente, assumir, até mesmo do Biden renunciar ao cargo de presidente dos Estados Unidos e a Kamala Harris assumir o cargo como presidente agora e ser a candidata do Partido Democrata. Lembrando que a convenção dos democratas somente no dia 19 de agosto. Bom, o atentado de sábado não dá para especular muito, uma falha do serviço secreto dos Estados Unidos, não cobriram a área, o terrorista estava a 140 metros, tentou matar o ex-presidente Trump estava a 140 metros apenas de distância, inaceitável, num telhado. Acho que todos vocês aí acompanharam ao longo da semana as questões. Falaram também de possibilidade dele ter algum laço com o Irã, mas pelo menos até ontem à noite não vi nada que pudesse realmente relacioná-lo, mas as investigações estão em andamento. Também não é impossível dizer dessa possibilidade aí de algum tipo de relacionamento do terrorista com algum outro país ou outro grupo. Bom, a princípio, minha avaliação foi um ato isolado, né, de uma pessoa com problemas aí psiquiátricos. Agora a questão é, o que eu falei, a falha na segurança. Isso foi atentado. Agora, quais são as consequências do atentado para a geopolítica global? As consequências é que o Trump agora dificilmente perde as eleições, né? É como que se o sábado tivesse sido o 5 de novembro. Né? Sábado, dia 13 de julho, foi o 5 de novembro. Ou seja, já praticamente as eleições, na minha avaliação, já estão decididas. E, como já previsto, na segunda-feira iniciou a convenção do Partido Republicano, né, para escolher formalmente o Trump, e ele anunciou, e essa foi a grande notícia da segunda-feira, ele anunciou formalmente o seu candidato a vice-presidente, o J.D. Vance, que é um senador por Ohio. O Vance, ele escreveu, ele é conhecido por ter escrito um livro em 2016, fez muito sucesso, virou filme sobre a vida dele, família dele, etc. Serviu nas Forças Armadas por 4 anos antes de se tornar político, se formou em Yale em Direito, veio de uma família pobre americana. E o Vance é uma aposta, né? Pouca experiência política, vai completar 40 anos agora no início de agosto. Ele está no primeiro mandato como senador, e a marca que eu vejo interessante no caso do Vance é que, além da questão do histórico dele, né? Diferente do Trump, que nasceu já em berço aí de ouro, digamos assim, o Vance não nasceu em berço de ouro. Então, é uma aposta ali para equilibrar, digamos assim, essa história de berço de ouro do Trump. E agora nós temos aí um vice-presidente que não tem nada de berço de ouro. E o detalhe interessante é a região. Ele vem de uma região do país que perdeu muito, e aliás o livro e o filme mostram bem isso, uma região que se desindustrializou demais quando os Estados Unidos aí
digamos assim, enviaram suas principais fábricas, várias das suas fábricas para o exterior, especialmente para a China. Então, acho que o Vance ele vai influenciar muito o Trump nessa questão de trazer novamente, isso já está acontecendo, mas ele vai, digamos assim, junto com o Trump, nessa questão de trazer novamente as indústrias das empresas americanas para o território americano. Com relação à Ucrânia, o Vance também, o Trump também é assim, o Vance totalmente contra continuar ajudando a Ucrânia nessa guerra contra a Rússia. Obviamente isso preocupa os demais países da OTAN, da Europa. A Europa, com o atentado sábado contra o Trump, que praticamente indicou a vitória dele nas eleições de novembro, e a escolha do Vance para ser o vice-presidente, os europeus e os demais países da OTAN estão bastante preocupados. E com relação a Taiwan, também uma possibilidade aí de Taiwan ser ainda mais armado pelos Estados Unidos, ou mais claramente armado para os Estados Unidos, para se defender contra um possível ataque da China. Só um detalhe que essa semana saiu uma reportagem, uma entrevista do Trump, que ele diz que Taiwan tem que pagar por essa defesa, né? Da mesma forma como ele fez no primeiro governo dele em relação à Coreia do Sul e Japão, ele vai cobrar a conta de Taiwan. Aquela mentalidade aí de America First, American Only, na verdade. Então, em linhas gerais, é isso. Os Estados Unidos, a previsão para se realmente confirmar a vitória Trump e Vance, que eu acho que no cenário atual não vejo como ser diferente. A Europa vai ter que aprender a se virar sozinha, né, em termos de defesa, e obviamente que o Zelensky lá na Ucrânia não ficou nada satisfeito com essa quase confirmação da eleição do Trump e do Vance, e fatalmente teremos novidades em relação, especialmente ao conflito da Ucrânia nos primeiros meses do ano que vem. Mas vamos seguir acompanhando, ainda temos alguns meses pela frente, mas esse é o cenário que vejo no momento. Outro tema que acho importante, e aproveitei duas notícias para poder trazer esse tema para vocês, para discutir para vocês, é por que devemos nós brasileiros, o governo brasileiro, estar presente, estar atentos, né, e participar da governança do Ártico. O Ártico é um oceano cercado por terra e, como vocês sabem, em função do degelo, está aumentando a importância desse oceano em termos aí de navegação, em termos de exploração comercial. O Ártico, diferente da Antártica, não tem um tratado que proíbe a exploração mineral, os exercícios militares, a presença de submarinos, etc. E foram duas notícias que me levaram a trazer esse tema para vocês essa semana. Uma, que o Canadá anunciou a aquisição de 12 submarinos convencionais e, pelas notícias, para atuar também no Ártico. Submarinos normalmente para atuar no Ártico são submarinos de propulsão nuclear, porque eles têm uma capacidade maior de romper a barreira de gelo que fica sobre a superfície da água, mas foi isso que saiu. Muita especulação sobre a possibilidade do Canadá de repente mudar e vir também a se juntar com a Austrália num novo AUKUS para ter submarinos de propulsão nuclear, como é o caso do AUKUS aí. Vocês sabem que a Austrália vai ter submarino de propulsão nuclear com a ajuda de Estados Unidos e Reino Unido. Vamos ficar de olho sobre essa possibilidade. E outra notícia também que me chamou a atenção tem relação com o Ártico. Foi saiu essa semana que nos dias 6 e 7 de julho, 4 navios de guerra da Marinha Chinesa foram interceptados e acompanhados por um navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos por mais de 12 horas, quando esses navios da Guarda Costeira, esses navios de guerra chineses, estavam lá em cima, perto do Alasca, perto das Ilhas Aleutas, e ali quase cruzando o Estreito de Bering, que dá acesso do Pacífico até o Oceano Ártico. Isso é importante, mostra que a China está expandindo as suas operações navais, a China com muito interesse no Ártico, os chineses comprando petróleo e gás russo explorado no Ártico russo. Isso aí está vindo por navios gazeiros pela Rota Norte, a rota que tem ficado cada vez mais aberta em função do degelo. Então, a China, obviamente, tem interesse de proteger, né, essas riquezas. A China precisa importar energia e a presença desses navios lá me chamou bastante atenção. Então, essas duas notícias me levaram a comentar sobre isso. O Ártico, como eu falei, não tem um tratado como a Antártica, tem um Conselho do Ártico, que é formado pelos países árticos, aqueles países que são cortados pelo Círculo Polar Ártico. Mas o Conselho do Ártico cabe observadores, e países como China, como Índia,
Japão, Coreia do Sul, são observadores do Conselho do Ártico. Nenhum lugar no Ártico pode-se fazer pesquisa. Obviamente, em parceria com o país do Ártico é possível, mas o lugar diferente, o lugar neutro, digamos assim, do Ártico, onde países que não são do Ártico podem fazer pesquisa lá, é o arquipélago de Svalbard, por conta de um tratado, o Tratado de Svalbard. Quem aderir a esse tratado tem mais facilidade, digamos assim, de ter inclusive uma estação de pesquisa lá no arquipélago de Svalbard, que é um arquipélago que pertence à Noruega, China e Índia. Esses dois países possuem, que obviamente não são países árticos, possuem estação de pesquisa no arquipélago de Svalbard. E o tratado facilita isso, né? O Brasil ainda não aderiu ao tratado, o tratado está parado, né? A adesão do Brasil ao tratado não custa nada, né? Não tem nenhum custo para o governo brasileiro aderir a tratados internacionais. Já temos parecer positivo do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa, Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse assunto está parado no Congresso brasileiro, aguardando a ratificação do nosso Congresso. Isso vai facilitar a ida de pesquisadores brasileiros para o arquipélago de Svalbard, mais uma vez, repito, um arquipélago norueguês, mas que tem esse tratado específico que facilita a pesquisa por lá. É muito importante para os nossos pesquisadores ter essa pesquisa tanto no Ártico como na Antártica, para comparar resultados, etc. E também é importante o Brasil, o Estado brasileiro, estar presente na governança do Ártico. Ou seja, o Brasil não é um país qualquer, não podemos ser apenas um país olhando para baixo, para a Antártica, precisamos olhar para o globo, para o planeta como um todo, e não teríamos grandes esforços para sermos parte da governança do Ártico. Isso que eu tenho defendido, isso eu acho bastante relevante. O que hoje acontece no Ártico, no futuro pode vir a acontecer na Antártica. Exploração comercial, mineral, presença de bases militares, exercícios militares, e isso não interessa ao Brasil. Mais um motivo para estarmos no Ártico, puxarmos a pauta da preservação ambiental lá no Ártico, de olho na Antártica. Falando em olho, estamos de olho, né? Vamos entrar agora na terceira parte do nosso Conexão Geo 295, obviamente acompanhando o conflito na Ucrânia, que na minha avaliação entrou num estágio meio de, digamos assim, meio lento, né? Não temos grandes novidades, já seguimos sem grandes novidades no campo de batalha. A única coisa interessante que saiu essa semana foi a confirmação praticamente de saída de todos os navios de guerra da Rússia, lá da Crimeia, foram lá para Novorossiysk. Isso só vem a reforçar a importância dos drones navais ucranianos, né, que conseguiram aí espantar a esquadra russa do Mar Negro, que era assediada em Sebastopol, que praticamente agora está assediada em Novorossiysk, que é uma cidade, é um porto da Rússia, que fica também no Mar Negro. Também me chamou a atenção declarações na imprensa russa do ex-presidente, primeiro-ministro Dmitry Medvedev, está toda hora falando, e ele dizendo que a Ucrânia vai ser destruída, que a Ucrânia vai acabar, etc., dando a entender que o conflito ele vai levar bastante tempo. Na verdade, o que eu acho é que agora, com o que aconteceu sábado, no atentado contra o Trump, e pelo que as pesquisas nos Estados Unidos estão mostrando, aí, praticamente a vitória do ex-presidente Trump nas eleições de novembro, a Rússia ela vai cozinhar esse conflito com a Ucrânia, esperando novembro, esperando aí a posse a provável posse do Trump em janeiro, e para negociar um cessar-fogo, ficando com aqueles territórios, a Ucrânia não entrando para a OTAN e, de uma certa forma, talvez a Rússia conseguindo aí um alívio das sanções econômicas dos Estados Unidos e da Europa contra ela, e lentamente as coisas voltando ao que era, mais ou menos. Obviamente não vamos conseguir chegar a isso, mas lembrando a vocês que o Trump, quando era presidente, ele tentou trazer novamente a Rússia para um G8. Os Estados Unidos têm na sua estratégia nacional de defesa claramente que a sua grande ameaça é a China, e a parceria atual entre China e Rússia não interessa aos interesses dos Estados Unidos. O Trump vencendo as eleições, a partir de janeiro ele vai tentar trazer novamente a Rússia e cortar esses laços aí da Rússia com a China. Não sei se vai ser fácil,
Temos tempo ainda para conversar sobre isso, mas eu já quis lembrar vocês dessa questão. Em relação ao Oriente Médio, Israel segue com ações militares dentro da faixa de Gaza, também ali no sul do Líbano, tentando atacar alguns elementos do Hamas em Gaza e também no Líbano. Saiu uma notícia formal do governo israelense que eles já eliminaram 14 mil terroristas do Hamas dentro de Gaza. As autoridades palestinas falam quase 40 mil mortos lá na faixa de Gaza, mas Israel já admitiu ter matado pelo menos 14 mil terroristas, foi assim que o governo de Israel chamou. E os Houthis continuam ali incomodando o tráfico mercante lá na região do Mar Vermelho. Impressionante a ação deles. Outra notícia interessante que saiu foi que os Estados Unidos aí desistiram daquele pier que foi instalado para ajuda humanitária. Esse pier aí custou milhões de dólares, centenas de milhões, mais de 100 milhões de dólares, que custou a instalação daquele pier lá para ajuda humanitária, e ele praticamente foi empregado aí muito pouco, foi, digamos assim, iniciou as operações em maio, e os Estados Unidos agora já confirmou ter desistido desse pier. Em relação à França, tivemos novidades. O primeiro-ministro, no início da semana, renunciou, Macron aceitou a renúncia dele, mas deixou ele no governo como um cuidador do governo, digamos assim, uma tradução literal de caretaker government, né? Ou seja, ele cuidando das coisas do dia a dia do governo, o primeiro-ministro atual. Agora, a novidade foi ontem, né? Uma jogada do partido do Macron junto com a centro-direita, conseguiram uma quantidade de votos suficiente para escolher o novo presidente da Assembleia Nacional Francesa. Ou seja, isso é um dado interessante, porque tudo indica que Macron fará o mesmo para tentar escolher um novo primeiro-ministro que seja também dessa aliança entre o centro de Macron e digamos assim, a centro-direita, que foi onde ele conseguiu fazer esse acordo. Olimpíadas iniciam na semana que vem, dia 26, muita atenção máxima das forças de segurança francesas com relação a possíveis atentados, etc. Tomara que não aconteça nada, se Deus quiser não vai acontecer nada, mas é uma preocupação, estamos de olho. Outra questão que seguimos de olho, o Mar do Sul da China, Filipinas e China, aparentemente se entendendo melhor, tentando estabelecer um canal permanente, 24 horas por dia, de comunicações entre os ministérios da defesa dos dois países para evitar aqueles problemas que nós estamos visto aí nos últimos meses lá no Mar do Sul da China. Isso aí é um ponto importante. Com relação a Sudão, Guerra Civil do Sudão, que já passou de um ano, é um dos principais problemas na África atualmente, a Guerra Civil do Sudão, que já afetou milhões de sudaneses. A Etiópia se manifestou formalmente preocupada que a Guerra Civil do Sudão acabe transbordando para o território etíope, ali vizinho do Sudão. Então essa é uma questão importante para chamar a atenção de vocês. Sudão e República Democrática do Congo são os dois grandes problemas na África hoje, na minha avaliação. Outro ponto que também estamos de olho, obviamente, eleições na Venezuela. Novidade da semana, a Maria Corina, né, a grande política venezuelana, que está junto do Edmundo Gonzalez, que é o candidato da oposição, denunciou sequestro do chefe de segurança da campanha dela, essa semana, na quarta-feira, e também sabotagem de um dos veículos da comitiva deles. Ou seja, o clima lá está quente, ou seja, a situação está muito tensa na Venezuela. Eu tenho falado de Venezuela bastante aqui para vocês. As últimas que saiu quarta-feira, mais uma pesquisa dando ao Gonzalez quase 60% de votos nas eleições, contra 24% para o Nicolás Maduro. Ou seja, tudo indica que a oposição vai vencer na Venezuela e nós não sabemos, não tenho como garantir o que vai acontecer caso confirme a eleição, a vitória do Edmundo Gonzalez na presidência da Venezuela. Tomara que o Nicolás Maduro aceite a vitória da oposição e nada aconteça, e o Brasil tem que fiscalizar, tem que ficar de olho, tem que estar atento e tem que deixar claro para o Nicolás Maduro que não pode ter nenhum tipo de golpe de Estado ou virada de mesa e seguir a democracia que é na região. O Brasil precisa ser firme nessa questão com o governo da Venezuela. E fechando com uma boa notícia, nessa próxima quarta-feira, dia 24 de julho, o Brasil
passa o comando da Força Tarefa 151 de controle, de combate à pirataria lá no Mar Vermelho, Mar da Arábia, Golfo de Aden. É a terceira vez que o Brasil, pela Marinha do Brasil, um almirante brasileiro comanda a Força Tarefa 151. Temos lá não apenas um almirante, mas também um Estado-Maior, com 10 oficiais, mais um suboficial, com outros militares de outros países, Japão, Coreia do Sul, Paquistão, etc. Mas eles são para combate à pirataria, não tem relação com os Houthis. Mas os ataques dos Houthis ali naquela região desde novembro do ano passado levou que esse semestre, esses primeiros 6 meses do ano, com o comando do Brasil ali naquela região fosse bastante complicado. Logicamente, com certeza, tanto o almirante brasileiro como seus oficiais, eles passaram aí esses meses, muitos momentos com bastante tensão, e fico feliz de que o Brasil vai passar o comando na próxima quarta-feira, dia 24, para a Turquia, terceira vez que comandamos a Força Tarefa, uma demonstração de qualificação da Marinha do Brasil, das Forças Armadas Brasileiras, mostrando que o Brasil tem sim um papel no sistema internacional, e é isso mesmo, se queremos ser protagonistas no sistema internacional, temos que mostrar a cara e temos que fazer a nossa parte. Com isso, encerro mais esse Conexão GEL, agradecendo demais a audiência de vocês, a confiança no meu trabalho. Se gostaram, deixem o seu like, deixem o seu comentário, compartilhem com seus amigos. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.